O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ensinava no templo, dizendo: Como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: Disse o Senhor ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode então ser seu filho? E uma grande multidão o escutava com prazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, ontem nós celebramos em toda a igreja a solenidade de Corpus Christi, Corpus Domini, a solenidade do mistério da presença real de Jesus na Eucaristia. O corpo e o sangue de Jesus que é dado, o sacramento que é dado para nós, para nosso alimento espiritual, para nossa salvação. A palavra Eucaristia significa ação de graças. Portanto, a Eucaristia, ela é também escola de oração, de louvor, de agradecimento a Deus. Eu gostaria de destacar a importância da oração de louvor na vida cristã, porque nós ouvimos na primeira leitura, nesse trecho do livro de Tobias, esse livro lá do Antigo Testamento, que por diversas intervenções recebidas da parte de Deus, por causa de diversas maravilhas que Deus manifestou na vida de sua família, Tobit prorrompe um louvor ao Senhor. Bendito seja Deus, bendito seja o seu grande nome, benditos sejam todos os seus santos anjos por todos os séculos. Sem entrarmos em detalhes, mas é impressionante perceber como o coração deste homem é repleto do louvor de Deus. Ele prorrompe com os seus lábios, ele prorrompe com o seu coração o louvor do Senhor, para nos ensinar, irmãos e irmãs, que nós também devemos ser o povo eucarístico, o povo do louvor de Deus, o povo que reconhece em sua vida as manifestações das graças de Deus. Nós não somos capazes de imaginar quanto progresso espiritual nós podemos realizar por meio do louvor, por meio da oração de ação de graças, o reconhecimento das manifestações das maravilhas de Deus em nossa vida, em nossa família, na vida da igreja, na vida da humanidade. E é interessante que Tobit e sua família passaram por dificuldades. E por causa deste coração grato a Deus, Tobit foi capaz de perceber que inclusive Deus se serviu das tribulações que ele e sua família passaram para manifestar a sua graça.
E, portanto, ele chega a ponto de dizer que ele agradecia a Deus por suas tribulações, porque através dessas tribulações Deus operou uma obra de purificação do seu coração. Só é capaz de perceber as manifestações das bênçãos, das graças de Deus, inclusive nas tribulações, nas dificuldades da vida, quem tem um coração repleto do louvor do Senhor. É claro que na vida cristã existem tantas e tantas outras formas de oração. A oração de intercessão, a oração de súplica, quando nós pedimos a Deus graças, bênçãos, que Ele intervenha com a sua misericórdia na vida de uma pessoa, numa situação. Mas, irmãos e irmãs, a partir da Eucaristia, jamais podemos deixar de louvar a Deus, jamais. A partir do sacramento da Eucaristia, que significa ação de graças, nós devemos expressar com os nossos lábios, com a nossa mente, com o nosso pensamento, com o nosso coração, com o nosso afeto, expressar o louvor de Deus. Inclusive, quando nós enfrentamos problemas, situações difíceis, porque é uma forma de nós professarmos que Deus nos ama, que Deus cuida de nós, inclusive quando nós estamos passando por tribulações, Ele cuida de nós. Ele saberá conduzir todas as coisas para um bem maior. Ou nós acreditamos ou não acreditamos. Ele será capaz de nos purificar, de nos converter, de nos santificar, utilizando-se das tribulações que sofremos na caminhada, que sofremos na vida pessoal, na vida familiar, no trabalho. Tribulações. Senhor, eu vos louvo. Senhor, eu vos agradeço. Não entendo por que estou sofrendo, não entendo por que a minha família está penando, está passando por essa dificuldade, mas eu vos louvo. Gratidão a Deus. Se nós realmente somos homens e mulheres eucarísticos, nós iremos aprender da Eucaristia a bendizer a Deus em todas as circunstâncias. Nós iremos aprender a permear a nossa vida, os nossos afazeres cotidianos com o louvor do Senhor. Uma pessoa orgulhosa, uma pessoa amarga, é incapaz de louvar a Deus, é incapaz de reconhecer essas manifestações das maravilhas, das bênçãos, reconhecer as manifestações do amor de Deus na própria vida. Uma pessoa fechada, uma pessoa que não abre o seu coração para o louvor do Senhor, será incapaz de fazer progressos na vida espiritual, será incapaz de se converter mais e mais ao amor de Deus e ao amor ao próximo. No Evangelho de hoje, Jesus ele faz uma reflexão muito bonita sobre o Messias. Lá no Antigo Testamento nós temos diversas passagens que nos apresentam, diversas passagens bíblicas que nos apresentam profecias messiânicas. E um dos títulos do Messias é Filho de Davi. Filho de Davi. Porém, os mestres da lei, ou seja, os estudiosos das Sagradas Escrituras, aqueles que ensinavam o povo de Israel os mandamentos de Deus, aqueles que catequizavam o povo de Israel à luz da palavra de Deus, eles eram incapazes de reconhecer
que o Messias também é Senhor. E por isso eram incapazes de reconhecer na pessoa de Jesus a manifestação, o cumprimento das profecias messiânicas. O título Filho de Davi é um título messiânico. Inclusive, vocês todos se recordam, quando Jesus passava por Jericó, havia ali um cego que começou a gritar: Filho de Davi, tem piedade de mim, sim ou não? Gritou, título messiânico. Esse homem cego ali em Jericó, ele estava professando a sua fé em Jesus, Messias Salvador. Mas os mestres da lei eram incapazes de reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. E, portanto, eles ensinavam as profecias messiânicas para o povo, mas ensinavam o povo para que o povo não reconhecesse Jesus como Messias Salvador. E por isso Jesus, no Evangelho, precisou corrigir as coisas. Que esse Messias é Senhor. E o senhorio de Jesus se manifestou plenamente no mistério de sua gloriosa ressurreição. Ele é Senhor, sem deixar de ser filho de Davi. Era preciso corrigir a visão dos mestres da lei a respeito do Messias. Jesus não veio simplesmente para resolver questões políticas. A graça da conversão certamente levará os políticos a viver com justiça em função do bem social, do bem comum, a própria função política, mas ele não veio simplesmente para resolver questões políticas. O seu messianismo é sobretudo de ordem espiritual, da ordem da salvação da humanidade. E por isso, Jesus teve que ensinar diversas vezes às multidões a respeito do seu messianismo espiritual, que Ele é o Senhor e a sua glória se manifestou pelo mistério de sua ressurreição. Somente os que louvam a Deus, somente os que cultivam o louvor autêntico ao Senhor serão capazes de reconhecer pela fé que Jesus é o Senhor. Serão capazes de humildemente testemunhar com a própria vida o senhorio de Jesus. Os orgulhosos, os prepotentes, os que são incapazes de louvar a Deus, não irão testemunhar com a vida esse coração entregue, essa humildade dos servos e servas de Deus que testemunham que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Na graça de celebrarmos hoje essa missa votiva ao Sagrado Coração de Jesus, peçamos ao coração eucarístico do Senhor, Eucaristia que daqui a pouco nós iremos comungar, essa conversão ao louvor a Deus, conversão à humildade, conversão à profissão de fé em Jesus como Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.